Olá, sejam bem-vindos nesse espaço que tem o objetivo de atualizar memórias, de conhecer um pouco mais dos bastidores de momentos marcantes na minha vida e a minha convivência, com grandes ídolos do esporte. No meu programa de hoje, eu converso com Emerson Fittipaldi, um dos pilotos mais vitoriosos da história. Ele que foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial de Fórmula 1 e em categorias de ponta no automobilismo mundial, abrindo portas para outros pilotos. Só para vocês saberem, o Emerson foi bicampeão da Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, bicampeão das 500 milhas de Indianápolis, que é uma corrida, gente, considerada um grande desafio para qualquer piloto. E ele foi o responsável também pela reportagem da minha vida. Você que gosta de automobilismo, você que gosta de uma boa história e de aprender como funcionam os bastidores da vitória, pode chegar. No dia 18 de dezembro de 1992, era uma sexta-feira, eu me lembro, eu recebi um telefonema do Emerson Fittipaldi. Eu era repórter na época da Fórmula Indy pela TV Bandeirantes e correspondente internacional. E a minha base era em Miami. Aí ele disse: Silvia, pega uma câmera, voa para Phoenix. O Ayrton Senna vai testar um Indy. Então, entre a surpresa pelo convite e embarcar no primeiro avião para o Arizona com o cinegrafista Sérgio Botinha, foram assim algumas horas. Eu lembro que eu liguei para o Luciano do Vale, na época que ele era o diretor da Band, e ele rapidamente autorizou: claro, Silvia, vai lá. E olha, eu nem poderia imaginar que naquele final de semana eu seria a única jornalista a registrar um momento histórico. O primeiro e único teste de Ayrton Senna com um carro da Indy. E eu lembro que o hotel que nós ficamos, gente, era um hotel lindo, no meio do deserto. E o Emerson tinha dito para mim que o Senna não queria nenhum tipo de publicidade, não queria falar com ninguém. Então isso foi um desafio, porque eu sabia que eu teria que lutar por essa entrevista. Então no sábado, no dia 19, eu já acordei tensa, porque o Emerson tinha agendado já um café da manhã com a Ayrton Senna. E eu não sabia como eu seria recebida por ele. Então eu cheguei um pouco insegura. E o Senna, para quem não sabe, ele era muito tímido. E ele não escondeu que ele ficou um pouco contrariado, com a minha presença. E o início da conversa, eu vou confidenciar aqui com vocês, foi desconfortável. Então o Emerson tentando ali melhorar o clima, Mas aí eu fiquei pensando, fiquei observando, teve uma mudança de chave na minha cabeça. Eu fiquei um pouco em silêncio, observando ali a conversa dos dois. E ali eu realizei que aquele era o momento da minha vida. Eu senti que aquela seria a reportagem da minha vida. Eu senti. E que eu tinha que fazer essa entrevista de qualquer jeito. Eu tinha que fazer essa entrevista acontecer. Eu estava sentada com dois grandes gênios do automobilismo e eu não podia perder aquele furo de reportagem. Aí teve um momento que eu disse: olha, Ayrton, eu entendo que possa parecer aí que eu estou invadindo a sua privacidade. É o seu direito de testar um Indy sem imprensa, mas eu sou jornalista e eu preciso fazer meu trabalho. Se você me autorizar, eu vou registrar as imagens e se você não quiser que eu divulgue, eu vou respeitar. Mas esse é um momento histórico, não tira meu privilégio de fazer isso. Ele olhou para mim e disse: você é marrenta, hein? Gosto disso. E a partir daí, gente, eu passei o sábado passeando de Golf Car, com o Emerson pilotando, o Senna do lado e eu no banco de trás. Sabe assim, sem acreditar no que eu estava vivendo? A reportagem aconteceu, ela já foi exibida para mais de 150 países e todos os anos ela é reprisada quando é lembrado a morte tão precoce do Ayrton Senna. E se você ainda não assistiu, vamos acompanhar. Dá uma olhada. Assinado para correr no ano que vem a temporada de Fórmula 1, aproveitou essa época de tranquilidade para aceitar o convite de Emerson Fittipaldi com o aval da equipe Penske e testar pela primeira vez em sua carreira um carro de Fórmula Indy. Emerson e Ayrton chegaram ao autódromo bem cedo, com a preocupação de checar alguns detalhes. Senna apresentou muitas dúvidas e quis conhecer tudo bem de perto.
Ayrton Senna ouviu as instruções não só de Emerson, mas de toda a equipe e aguardou pacientemente a sua vez. Após algumas voltas, Emerson deu finalmente bandeira verde para Senna. Olha, a pista hoje está temperatura muito frio, o pneu não está funcionando direito, leva umas 10 voltas quase para esquentar o pneu. Eu falei para o Ayrton, tem que sair, ele tem bastante tempo e eu acho que vai gostar. A única coisa é que essa pista é muito pequena, parece um cartódromo, né? Mas é que o Ayrton gosta, ele gosta de cartódromo. Como é que está sendo? Você deu uma olhada, você viu ele testando o carro? As suas primeiras considerações antes de andar aí? Não tem muito o que dizer, não. Tem que experimentar primeiro para depois falar alguma coisa, mas carro de corrida, a única coisa é que é como se fosse uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. A única grande adaptação foi o assento do carro. Ayrton usou o que pertencia a Rick Mears, que tem um biotipo um pouco mais parecido com o dele. Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Uma pista um pouco lenta e estreita, que não permite grandes arrancadas. Mas mesmo assim, Ayrton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Para falar bem a verdade. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né, dentro de mim, ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas, então o carro funciona de uma forma muito particular, mas a sensação, o gosto é... Como é que você viu o primeiro teste dele? Eu acho que eu estou muito contente, para nós é um dia histórico, ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy, sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar, e eu acho que o Ayrton gostou muito e eu tenho certeza que mais dia, menos dia, ele vai estar aqui com a gente na Indy. Agora é questão de tempo. É verdade isso? Eu acho que sim, eu acho que antes de eu ter experimentado um Indy, a minha ideia, a minha expectativa era uma que, na verdade, não condiz com a realidade de hoje. Um dia eu vou ganhar esse carro, é só uma questão de tempo. Acho que, como ele falou, a gente tem que apenas esperar o momento certo, a oportunidade certa, para de repente participar nas corridas aqui nos Estados Unidos. Mas aqui nada definido, no caso, para 93 para você? Não, absolutamente. E o fato de eu vir aqui não tinha uma conotação de que eu teria alguma coisa acertada e que eu já ia guiar aqui de forma alguma. A gente está numa situação onde eu tenho que avaliar ao máximo todas as alternativas com relação à minha carreira e devido às dificuldades todas, com os problemas da Fórmula 1 e com o Emerson botando fogo, né? Eu resolvi vir checar de perto o que é a coisa. E eu estou muito feliz que eu pude constatar pessoalmente o que é guiar um carro de Indy, embora numa pista como essa, porque eu tenho mais dados para, na hora de tomar decisão, seja ela amanhã ou daqui 60 dias, eu vou ter uma possibilidade de tomar uma decisão mais acertada com relação ao futuro. Você nunca escondeu que o Emerson Fittipaldi é e sempre foi um ídolo seu. O fato de você ter vindo para cá, sob a tutela dele, vamos dizer, o que você acha disso? Não, o Emerson, não é porque ele está aqui, mas ele realmente é um grande responsável pelo sonho de, não só meu, como de tanto brasileiro que gostava de corrida e pôde então se envolver. Eu tive uma posição muito privilegiada de poder depois constatar o que era a Fórmula 1. Era um sonho para mim, eu cheguei lá relativamente rápido e pude experimentar o que era a Fórmula 1. E ele realmente tem toda a responsabilidade por isso, porque era a época dele. É quando ele estava vencendo os grandes prêmios de Fórmula 1, ele estava ganhando os campeonatos e a gente, jovem, foi na balada. Estamos próximos, né? Não, mas ele está um pouco à minha frente, né? E depois desses anos todos, eu acho que o Emerson fez uma coisa incrível, porque ele deu a volta por cima, depois de um momento difícil na carreira dele,
fez uma nova vida aqui nos Estados Unidos, divulgou a Fórmula Indy, não só para o Brasil, mas para muitos países, conquistou um campeonato e aí despertou também uma curiosidade em todos nós brasileiros o que é a Fórmula Indy. E eu, em particular, que já estava na Fórmula 1, comecei a prestar mais atenção. E aí ele acabou me trazendo aqui, né? É um doido, acabou me trazendo aqui. Eu estava quieto lá no Brasil, tranquilo, pensando numa praia, num jet ski, num sol. E vim parar aqui em Phoenix, né? No meio do deserto. Aí é culpa dele, pô. E você está sempre abrindo portas e trouxe agora, no caso, o Ayrton Senna, mas nas costas com tricampeonato, né? Olha, eu acho que é um dia muito especial para mim. Eu sou um grande fã do Ayrton, sigo todas as corridas dele na Fórmula 1. Eu acho que os milhões de brasileiros que são fãs do Ayrton acompanham. Então, acho que para mim foi um dia muito especial. Nossa, é lindo, né? Eu tenho muito orgulho dessa reportagem. E, para quem não sabe, ela está disponível hoje no Museu do Instituto Ayrton Senna. Mas muitas especulações aconteceram após esse teste. Tinha um monte de gente que fala como é que foi e não estava lá. Mas, finalmente, no programa de hoje, você vai saber o verdadeiro motivo de Ayrton Senna ir escondido para o meio do deserto fazer um teste. Recentemente, o Emerson Fittipaldi esteve em São Paulo para conferir a Fórmula E. E eu conversei com ele. A entrevista foi no escritório dele, onde ele falou sobre o teste secreto da Ayrton Senna, tirou todas as dúvidas, o sonho que ele tinha de correr as 500 milhas de Indianápolis com o Ayrton, a motivação agora renovada, a reinvenção dele acompanhando a carreira do filho caçula, o Emerson Fittipaldi, no automobilismo, e uma mensagem extremamente positiva sobre como funciona a mente de um campeão. Vamos ver? Vamos lá. Em 1972, quando eu estava na Lotus, começou a dar tudo certo. De repente, eu falei, tenho chance de ser campeão mundial. E cada corrida que passava era uma pressão maior, até o Grande Prêmio da Itália em Monza, que foi o dia que eu ganhei o primeiro mundial. Foi muita emoção. Pode ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Venceu o Brasil. O carro está bem preparado para amanhã. Hoje estava andando muito bem no treino, que eu já estou satisfeito com o resultado. Agora a corrida é sempre difícil a gente falar antes da corrida quem vai ganhar ou quem não vai. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Por dentro, Emerson! Vai por dentro! Vai! Vai! Aí que você passa! Agora! É o Brasil! É o Brasil! Vamos lá! Força! Mais um pouquinho! Vamos ver! Bateu o lance! Bateu o lance! Uma vitória que vai ficar para a história de todos nós! Espetacular! Emerson! Valente! Eu vi meu pai hoje aqui, por isso que eu estou assim. Ele está com 92 anos. Eu falei, pai, vou falar daquela transmissão. Que é espetacular.
largada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Meu pai foi assim, muito responsável por tudo que aconteceu na minha carreira. Então eu tenho assim, um amor por ele muito grande. Ele sempre participou de mim até hoje. Antes de eu vir para cá, eu fui almoçar com ele aqui antes de vir. Olha, tenho que registrar minha emoção de estar reencontrando o Emerson Fittipaldi, ele que é um grande ícone, né, do automobilismo, referência mundial. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo como fã na Fórmula 1, depois fazendo reportagens, acompanhando tudo que ele fazia na Fórmula Indy. E ele também, eu estou aqui no escritório dele, é o responsável pela matéria, pela reportagem da minha vida, quando foi o encontro com Ayrton Senna lá no deserto. Prazer enorme de estar conversando com você, Emerson. Olha, Silvia, muito especial te receber. Você sabe a nossa história na Indy, o Luciano do Vale, a Kika, tantos amigos, né, que a gente teve, momentos de up and downs, né, alegria, frustração, corre, pega o avião, Estados Unidos, né, Miami, Key Biscayne. Né? É muita, e foi uma época espetacular, e para mim foi a época mais prazerosa como atleta, porque os americanos recebem qualquer estrangeiro de uma maneira assim espetacular, um atleta estrangeiro. Eu fui muito bem recebido, nós fomos muito bem recebidos lá. Eu como primeira mulher lá, ninguém me parecia... eu com aquele macacão vermelho parecia um ET, né? Mas eu acompanhei. Mas foi uma época linda, né? Foi uma época de pioneirismo. Mas uma época de pioneirismo, mas uma época de muita alegria do esporte, em relação ao esporte, as viagens, estar lá, adrenalina, todo mundo torcendo, né? Aqueles acidentes na época sérios que tinham. Tudo isso criou assim, uma história espetacular. Você sente falta dessa intensidade? Porque às vezes, quando eu olho, a gente está fazendo aqui um resgate de memória, porque é uma intensidade que a gente vivenciou, que eu não sei, está no DNA. Como que você vê essa falta de adrenalina muitas vezes que a gente vai buscar lá na memória? Para mim, Deus foi sempre tão bom na minha vida, que depois que estava tudo calmo, tudo tranquilo, nasceu o Emo, e com 5, 6 anos de idade, falei, eu quero correr. Antes tiveram meus netos, o Pietro e o Enzo, mas sempre tem um pai. Eu não era o pai, eu era o avô, então é diferente. Agora, quando você é pai, é muita responsabilidade, é muita emoção. Desde quando ele começou de kart aqui com o Felipe Jafone, ele tinha 6 anos, ele foi no indoor do Felipe Jafone, eu lembro até hoje.
Era 9 horas da manhã, estava meio chovendo, tinha a parte coberta e a parte aberta. Ele sentou no kart e não queria parar. Eu e a Rossana, vamos, não paro mais, não queria sair para almoçar, ficou o dia inteiro andando de kart. Ai, que orgulho que o pai sentiu. E muita emoção. Bom, não fim de semana, mas esses 2 dias foi uns 2 dias de aprendizado nessa pista. Aprendi muito essa pista, agora tô achando que eu tô preparado para o Mundial e para a Copa de São Senna. Eu acho que a primeira impressão que a gente teve aqui foi fantástica. Realmente a pista, o desenho, o asfalto, toda tecnicamente segura, muito legal. E a infraestrutura é espetacular, né? A partir daí, para mim, esse mundo de competição ficou direto de novo em mim, né? E estamos aí. Antes eu era piloto, agora eu sou chofer. Porque ele corre na Europa toda e ele não pode guiar carro ainda, mas pai, me leva para Monza, pai, me leva para Zandvoort. A gente leva para a escola, né? Mas ele leva para os circuitos. Bom, eu estou fazendo esse resgate aqui porque, Emerson, é incrível como as nossas memórias às vezes parece ter uma ilusão, né? Quando as pessoas conversam comigo, parece que estão conversando com a Silvia de 30, 40 anos atrás, do show do esporte. Parece que não passou o tempo, né? O tempo, ele é assim um flashzinho. E todo ano, absolutamente todo ano, desde que aconteceu a entrevista do Ayrton Senna, que ele deu aquele teste, famoso teste secreto, que não é mais secreto, porque todo ano eles mostram essa reportagem, existe aí um resgate que é meu. Eu peguei essa história para mim, porque ninguém teve o privilégio de estar com o Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna juntos de macacão na pista, num teste que era só eu a jornalista. Só que eu nunca te encontrei para você falar o seu lado. Como foi realmente? Porque as pessoas contam a história. Tem gente que estava lá. Tem gente que estava lá. Eu queria que você resgatasse comigo esse momento, como foi. Ele realmente queria parar? Ele estava triste? Como foi? Começou, Silvia, quando nós estávamos jantando aqui todo fim de ano. Eu jantava fim de novembro, dezembro, com a Ayrton em São Paulo. A gente vinha para São Paulo e jantava. Inclusive estava no jantar o Boni e o Ricardo Scalamandré, da Globo na época. E aí, no meio do jantar, conversa, o Ayrton perguntando como que foi esse ano, como que é o carro. Falei, o carro é muito legal de guiar Indy. Aí eu falei, Ayrton, por que você não faz um teste? E se der certo, você não anda em Indianápolis com a gente? 500 milhas. Nas 500 milhas, que era meu sonho. O Nigel já tinha assinado, Sim. Já tinha anunciado. Imagina, ele era campeão mundial naquele ano. Acaba o campeonato mundial. Campeão mundial, ele fala, o ano que vem eu vou para a Indy nos Estados Unidos. Foi uma notícia assim mundial e que mexeu com a Ayrton. Aí eu falei, Ayrton, vem junto, né, com o Nigel. Foi aqui no Brasil, então, esse papo? Foi num jantar aqui no Fasano, no fim do ano. E aí eu liguei para o Roger, falei, Roger, o Ayrton falou, eu vou testar então. Dá para Ayrton testar? O Roger falou, num circuito misto, sim, no oval eu não quero. Por que ele falou isso? É porque o oval, historicamente, todo campeão mundial de qualquer categoria que vem no oval, que é um piloto muito agressivo, muito rápido, ele não tem... É muito perigoso. Porque o oval te dá uma confiança até sair o carro. E quando sai, não recupera. Entendi. Inclusive o Nigel, a primeira vez que andou em Phoenix, ele bateu na curva entre a 1 e a 2 e machucou a coluna, quase quebrou a coluna, ele quase podia ter ficado até paralítico, a primeira vez. Olha, o Piquet também teve um acidente. O Piquet teve um acidente muito feio lá em Indianápolis. E aí o Ayrton falou, eu topo. Aí começou a história, e aonde ele vai testar? Tinha um Firebird, que era aquele circuito bem pequeno, que estava imundo, cheio de terra quando a gente chegou, muito pequeno. Eu lembro que tinha cactos, estava no meio do deserto. No meio do deserto. E aí o Ayrton veio para casa em Miami, nós viemos junto com o avião, e para mim foi espetacular, ficamos uma semana junto. E ele foi não queria que ninguém registrasse, porque eu quero colocar a minha parte nessa história.
Quando foi o telefonema, que aí foi um privilégio meu, porque eu acompanhava a carreira do Emerson e um telefonema mudou, pega uma equipe, pega um câmera e vem para Phoenix. Foi assim. Foi. E o Ayrton estava numa expectativa de um carro não muito bom para guiar. Porque eu acho que os europeus criaram uma imagem muito errada da Indy. As equipes de Fórmula 1, etc. As suas primeiras considerações antes de andar, Ayrton? Não tem muito o que dizer, não. Tem que experimentar primeiro para depois falar alguma coisa, mas carro de corrida, a única coisa é que como se fosse uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. E quando o Ayrton guiou, você viu que ele gostou. Andou rápido, gostou, ele falou, nossa, o carro é quase igual a Fórmula 1 para guiar. E ele gostou muito. Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Uma pista um pouco lenta e estreita, que não permite grandes arrancadas. Mas mesmo assim, Ayrton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. Então foi uma experiência muito especial para nós, né? Para você, para mim, para todos que estavam lá, para a equipe Penske. Até hoje toda a equipe Penske fala, nossa, o Ayrton testou nosso carro. Foi muito legal. Mas fala para mim, confirma aí, você pilotando um Golf Car, eu e o Ayrton Senna, é ou não é? Eu falei que eu passei o final de semana junto com os dois pilotos, foi ou não foi? Foi muito legal, foi muito legal. Num hotel bacana. E agora, então, tudo isso que falam que ele não queria, que ele já estava querendo sair da Fórmula 1, isso não é verdade, então? Tinha a ele segunda história. Da McLaren, competição com o motor da Williams. Tinha uma segunda história, Silvia, que era o seguinte, ele estava negociando de grande prêmio em grande prêmio com o Ron Dennis. Isso, era um grande prêmio de cada vez, né? Isso, então ele falou, eu posso correr em Indianápolis. O Roger concordou, eu ponho um carro para Ayrton em Indianápolis. E aí foi negociando, e o Ron Dennis, que é uma pessoa assim muito possessivo, ele pensou, não vou deixar o Ayrton correr em Indianápolis. E o patrocínio era o mesmo, Marlboro, que não ia ter problema nenhum para o Ayrton. O pessoal da Marlboro americana estava super contente, mas e meu sonho era largar em Indianápolis junto com o Nigel Mansell e o Ayrton. Ia ser espetacular. Explica para as pessoas o que é Indianápolis. Você que é campeão de Indianápolis, imagina fazer essa... Porque você tem certeza que eles iam estar no pódio. E aí a gente foi andar no oval, né, depois do teste de Firebird, e o Ayrton falou, eu vou acompanhar você no oval que eu quero ver. E eu estava andando o oval curto de 1 milha, né, muito rápido, lá em Phoenix. Mas ele podia só enxergar, ele ficou lá os 2 dias comigo no oval. Aí daqui a pouco eu estou saindo da curva 2, eu vejo uma cabecinha atrás do muro, falei, mas quem, imaginando eu guiando, quem é esse louco grudado no muro dessa largura? A minha roda passa, não sei, a 10 centímetros do muro, naquela velocidade, e eu vi uma cabecinha olhando, quando eu fui ver era o Ayrton. Lá em Firebird? Não, em Phoenix, Speedway. Ah, no Speedway mesmo, tá. Aí eu falei, você é louco. Ele falou, Emerson, eu na saída da curva 2, a turbulência que seu carro fazia, o barulho, tremia o muro de concreto. Por isso que eu quis pôr a cabeça bem perto para sentir. Você viu uma cabecinha, era ele? Era ele. Uau. E ele adorou, ele ficou contente e não deu certo, foi uma pena. Mas tinha chance de correr em Indianápolis. Inclusive o Jorge falou, eu coloco o 3º carro. Estava tudo organizado. Teu sonho era correr em Indianápolis com ele. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento e guardo e vai ser perpetuado, né, para sempre. E só para vocês entenderem melhor, as 500 milhas de Indianápolis é uma das 3 mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo. Ela é apontada, gente, como uma das maiores corridas do planeta e faz parte, olha só que interessante, da chamada Tríplice Coroa do Automobilismo, que ainda tem o Grande Prêmio de Mônaco e as 24 horas de Le Mans para completar a lista. E eu, na época, quando eu fazia a cobertura, eu praticamente me mudava para Indianápolis, né? Ficava lá o mês todo. Então a gente chegava no autódromo às 6 horas da manhã e eu ficava até às 8 da noite. Todos os dias tinha que produzir uma matéria diferente.
E eu ficava ali, no dia a dia, com os pilotos, aprendendo com os mecânicos nos boxes. E, claro, né, minha missão era acompanhar o Emerson Fittipaldi e tinha também o Raul Boesel. Veja como foi. É uma tradição muito grande americana, né? Começou em 1911, a primeira. E tem uma história muito interessante de Indianápolis, né? Carl Fisher, quando ele fez a pista de teste exatamente como está até hoje o desenho, e começou a testar peças, que ele vendia as peças para a Ford, testando em carro, em 1911. Aí um amigo dele falou, olha, já que você fez essa pista de teste, por que você não faz uma corrida aqui? Mas tem que ser uma corrida longa para testar os carros, não só peça. Aí eles falaram, vamos fazer uma corrida de 500 milhas. Nossa. E 500 milhas, naquela época, imagine, 1911, agora, 800 quilômetros, uma corrida de 800 quilômetros. E aí o que aconteceu? Eu guiei o carro que estava liderando a corrida em 1911. Eu guiei há uns 6, 7 anos atrás, antes das 500 milhas. Dava 80 milhas por hora, 120 por hora o carro. E eu com o piloto do lado, né, gritando, xingando, olhando para trás e assustado. E quando largou, acho que largou bastante, tinha muitos carros. Uma das entradas do boxe, um cara entrou sem freio, não conseguiu parar e matou mais de 30 pessoas. Então, New York Times, Los Angeles Times, this crazy race, essa corrida maluca que inventaram lá em Indianápolis, matou 30 pessoas, saiu notícia nos Estados Unidos inteiro, ficou famosa. Ficou famosa aí daí virou um para desafio. Mas teve muitos acidentes, era a evolução de Indianápolis. Por quê? Porque é muito rápida. Então, 2,5 milhas, que são mais ou menos quase 4 quilômetros uma volta. Para você ter uma ideia, nós estávamos andando, eu cheguei a virar em 41 segundos na época, que dava 380 de média horária. Com o motor Mercedes eu chegava a 420 de final. Para a gente ter uma ideia o que é Indianápolis. Sim. E Indianápolis ficou na história, é parte da história americana. E o Memorial Weekend, que a gente sabe, né, que é homenagem às Forças Armadas, faz parte da festa. Então está a Marinha, está o Exército, né, a Aeronáutica. Tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar, comemorando. Por isso que tem aquelas bandas, né? Então é um evento muito especial e que eu assisti aqui nos anos 50 uns documentários que vinham com meu pai, num clube que tinha no fim de semana, que o avô da minha mulher, da Rossana, e o pai dela iam comigo. Olha que incrível, né? E na época tinha Bill Vukovich, tinha os Bettenhausen, que corriam, tinha os Unser, que morreu, o pai do Bob Unser em Indianápolis. Então, famílias americanas tradicionais em Indianápolis. E eu olhava esse documentário e dizia, esses americanos são loucos, é muita velocidade. E os carros eram Roadster, motor dianteiro. E quando me chamava muita atenção em Indianápolis, quando entrei na Lotus, na Fórmula 1, o Colin Chapman com Jim Clark foi o primeiro estrangeiro, equipe estrangeira a ganhar em Indianápolis, com piloto estrangeiro. E eu perguntava muito para o Colin Chapman, como que era Indianápolis? O Colin adorava. Falou, Emerson, você não sabe. Aquilo uma adrenalina total. É espetacular, a gente acerta o carro, o Jim Clark adorava correr lá. A gente tira o máximo do carro, porque são só 4 curvas, a parte de engenharia técnica de Indianápolis. Sim. Você imagina 4 curvas idênticas, o que você consegue acertar o máximo de regulagem do carro. Então tudo isso me atraía muito. E eu perguntava para o Jochen Rindt, que morreu, né, no 4º grande prêmio que eu estava com ele, ele morreu. O Jochen andou em Indianápolis, testou, mas ele era um piloto muito agressivo, foi andar em Indianápolis, bateu no muro, aí ele falava, that place is shit place. É um lugar horrível, não vai correr em Indianápolis, falava para mim. Porque ele era um piloto muito agressivo, e esse é o medo que o Roger tinha com o Ayrton. De o Ayrton. Imagina, e o jeito que ele era agressivo também, imagina o Jack Stewart e o Jim Clark, que eram pilotos rápidos,
não tão agressivos, eles adoraram. O Jack Stewart adorou correr em Indianápolis, o Jim Clark adorou, o Graham Hill adorou. Não deu tempo Eu acho que com certeza o Ayrton ia... Eu acho que o Ayrton ia correr em Indianápolis, minha opinião, era questão de tempo. Essa coisa de que ele estava triste, que ele ia largar a Fórmula 1, não é verdade? Não, eu acho que ele ia fazer Indianápolis como o Mário fez. O Mário corria em Indianápolis, corria na Fórmula 1. Ele fazia Indianápolis o ano que não tinha, Sim. Porque do Pentecostes muda, né? 2 semanas, Sim. Mônaco. E é sempre, Indianápolis é sempre o último fim de semana de maio. Você pilotou Fórmula 1, Fórmula Indy e veio para o Brasil para a Fórmula E, que é o futuro. A gente começou falando inclusive do seu filho que você está acompanhando. Eu confesso a você que eu estava lá e eu não escutei o ronco dos motores, né? Parecia uma coisa assim meio, sei lá, um aspirador. Você pilotou o Fórmula E? Como é que você está vendo essa evolução de carro e futuro? A tecnologia te assusta ou te fascina? Não, sempre me fascinou, Silvia. A primeira corrida da Fórmula E em Beijing, eu estava lá com a Rossana há 10 anos atrás. Os carros eram muito mais lentos. A ideia de fazer só em circuito de rua, que é correto, porque é limpo, né? Não tem poluição nenhuma. E é uma geração nova de fãs de automobilismo. O Hemmelfest tinha uma corrida em Londres, quando ele tinha uns 7 anos, 8, Battersea Park, ele adorou. Agora que ele está andando na Fórmula 3, ele já não gosta tanto, por causa do barulho. Porque é o barulho. Mas essa geração, a terceira geração que veio correr aqui em São Paulo, no ANB, eles estavam dando 270 naquela reta curta. 270? Passava muito rápido, né? O que você achou? O que você está achando? O barulho aumentou muito, é um barulho de futuro, né? Porque é o que está acontecendo no mundo. Barulho de futuro. É o barulho de futuro. Não é o ronco do motor e é vai. O silêncio, é o equilíbrio, a sustentabilidade. É outra tecnologia, outro desafio. Eu acho que é bacana como tecnologia, é bacana para a próxima geração. As corridas são muito competitivas, os carros são idênticos. E quem consegue administrar melhor a bateria, né? Que é o problema que nós vamos ter na rua hoje já tem no carro elétrico, tirar o máximo da energia que a bateria tem, da melhor eficiência possível, vai na frente. Então, por isso que tem as marcas, né? A Jaguar, a Porsche, as grandes, a Mahindra da Índia está aí, a Kia entrou, a Mercedes entrou. Então, tudo isso é o desafio da tecnologia. Mas independente da tecnologia, o piloto faz a diferença. Na Fórmula E, mais ainda, porque é muito equilibrado. A diferença é o piloto. Eu guiei o carro em Zurique. Na primeira corrida, eu dei umas 15 voltas no Fórmula E, no centro de Zurique. Eles me convidaram a guiar. Eu achei o carro muito bacana, diferente de guiar. Ele é um pneu quase radial, derrapa muito. E eu estava falando com o Lucas de Graça, se eles colocarem o máximo de potência, o motor pode chegar a quase 800 cavalos. Conforme a bateria for desenvolvendo cada vez mais, a gente vai poder colocar 2, 3, 4, 5 motores elétricos. O carro já tem 2, mas o carro da geração seguinte provavelmente vai ter 4 e daí vai passar dos 1.500 cavalos. Ele me explicou que esse carro novo anda muito, ele acha até perigoso. Anda demais, difícil de pilotar. Bom, o Emerson, como eu disse, ele abriu portas para outros brasileiros se destacarem na Fórmula 1, como Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa. E na Fórmula Indy, os grandes destaques foram Hélio Castro Neves, super campeão, Gil de Ferran e Tony Kanaan. Mas, na minha opinião, acho que o Brasil está carente de novos ídolos no automobilismo. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Eu acho que hoje tem tantas categorias alternativas para um piloto novo, tipo a protótipo Le Mans, GT, campeonato na Europa, no Brasil, a Stock Car, tem categorias boas no mundo inteiro.
Mas a Fórmula 1 é o sonho de todos os pilotos jovens. O brasileiro ama, né? Aí a Indy e a Fórmula E eu colocaria em terceiro nível. Depois, eu acho que vai ser muito difícil a Fórmula E. São categorias diferentes que não competem entre si. Tá. Que podem existir. Técnicas diferentes que vão existir sempre junto. A Fórmula 1 na história sempre vai ser Fórmula 1. E está se a renovando Indy, também, né? A Indy é espetacular, está indo muito rápido. O Roger Penske comprou Indianápolis, comprou a categoria. Comprou Indianápolis, comprou o estádio, comprou tudo. Comprou tudo. E é uma categoria espetacular também. E a Fórmula E vai crescer cada vez mais, acho que cada ano vai ser mais rápido. Então, o automobilismo é a minha vida, é cada vez melhor. Só para a gente encerrar, hoje o que eu sinto dessa geração é que muito mais do que o resultado, eles querem saber qual é o caminho que tem que fazer. Então, as palestras, eles procuram saber o que é que tem que fazer para chegar lá, para ser campeão. Como é que funciona a mente de um campeão? Que conselho você pode dar? Como é que funciona? Eu acho que é o principal? O conselho que eu recebi do meu pai e que eu dei para o Emo. É um esporte muito difícil. É um esporte que as circunstâncias, né, não é o atleta sozinho, que você tem que se dedicar e levar a sério. E, obviamente, com muita paixão, com muito amor e, principalmente, o sacrifício. Que tipo de sacrifício? O que você acha que você tem que fazer mais ainda para treinar. Como qualquer... Mas hoje em dia eu falo isso para qualquer atleta de qualquer esporte. Você pega as Olimpíadas. Imagina um atleta, não sei, 100 metros raso. Quantos anos para chegar nas Olimpíadas? São de 4 em 4. Quantas vezes, desde jovem ou criança, ele está fazendo aquilo que só naquela hora das Olimpíadas que vai... Não tem uma segunda chance. É aquele... É ali. Um décimo de segundo pode mudar a vida dele. Então você vê a história do Michael Jordan, você vê a história que a gente acompanha, o Emo também vê. Ele sempre vê, não, tem tudo online, né? Dos grandes campeões, o Federer, né? Quantas horas treinava de tênis. O Michael Jordan, ele jogava lá no time de basquete da escola e o coach dele falou para ele, você não serve para basquete. Foi. A história. Então, o que é isso? É o sacrifício. Aí acho que ele deve ter ficado com raiva do coach. Falou, ô coach, sem vergonha, eu vou te mostrar que eu vou virar o Michael Jordan. E é o sacrifício. Quer dizer, eu não sei quantas horas eu treinava por dia, mas você imagina, Silva. Então, em inglês fala sacrifice. E esse sacrifício a atleta tem que ter. Dentro da minha modesta vida que eu tive, e que você procura como chegar lá, né? Então, quando eu comecei, eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Quando eu cheguei à Fórmula 1, eu falei, eu tenho que estar fisicamente bem preparado. Quem que pode ser meu coach? Comecei a procurar, falei com o Braguinha. Falei, Braguinha, você que está no mundo do futebol, e era o Admildo Chirol. O Admildo Chirol, que era preparador famoso, né, nos anos 70 da seleção brasileira, seleção campeã. E eu comecei a treinar. Ele fazia um programa, eu treinava na Suíça e todo fim de ano eu ia na pista da Urca, no Rio de Janeiro, onde a seleção treinava com o Admildo, com os técnicos da seleção brasileira, faziam teste de Cooper, meu batimento cardíaco, alimentação, tudo. Eu comecei, então, tudo isso é dedicação, amor e paixão pelo esporte, que é que meu pai falou. Focado, alimentação, tudo. E às vezes o atleta acha que não chega. E às vezes você pode chegar muito mais longe do que você pensa. É só se esforçar, sacrificar e ter fé em Deus, que Ele vai te iluminar e você chega lá. Você é muito religioso, né? Muito, muito. Que bom. Obrigada, viu? Obrigado a você, Silvia. Obrigada por esse momento aqui. Obrigada, Fica com Deus e um beijo a todos.